Desde que eu tô com a mentoria, todos os meses já foram no azul. Eu sou Hansky, eu trabalho com educação. Eu conheci o Vinícius há mais de 10 anos, quando ele trabalhava ainda com concursos. Trabalhei junto com ele, com a equipe, mas eu percebi que ele cresceu exponencialmente e pela trajetória dele, pelos princípios que ele cultiva, seja da família, seja de um crescimento, de educação e de aprendizagem, eu percebi que eu deveria estar com ele e caminhar com ele. O meu maior problema com relação à minha equipe, à minha empresa, era para crescer o faturamento de fato, porque no ano passado, por exemplo, a gente teve 10 meses só no vermelho e desde que eu tô com a mentoria, todos os meses já foram no azul. Meu maior problema é que eu era aquele empresário que esperava o cliente chegar até mim. E no momento em que eu comecei a caminhar com o Vinícius na mentoria, a gente chegou a bater recorde de faturamento porque eu parei de ser um empresário na inércia. Eu comecei a entrar em contato com os meus clientes, um conselho, uma aula que o Vinícius deu que para mim marcou foi: quantas pessoas você liga por dia, quantas pessoas você entra em contato pelo WhatsApp? E eu, na verdade, a minha venda só acontecia de forma passiva, ou seja, tudo que eu vendia é porque alguém me procurava e não eu procurava o cliente. Ele me falou algo que marcou muito, que foi: você precisa ter um problema positivo. Qual era esse problema? O problema no caso era, ele falou, você precisa de uma equipe de vendas e naturalmente com mais vendas você vai precisar aumentar a sua equipe de operacional, ou seja, a sua equipe de produção. E realmente foi isso que aconteceu. Quando eu comecei com o Vini, eu tinha apenas uma pessoa para vender. Hoje nós temos 9 pessoas e todo mês quase eu estou tendo que recrutar mais pessoas, tanto para as vendas quanto para a produção, porque enquanto a gente vende mais, precisa de gente para a produção. Quando a gente tem mais gente para a produção, está vendendo mais e virou um ciclo positivo. Eu conheci a mentoria do Vini por meio do Imersão Acelera Empresas e Negócios no ano passado, no mês de outubro. E desde então eu fui acompanhando ele e aí quando surgiu a oportunidade de entrar, eu entrei de cabeça. Hoje eu posso dizer que foi a melhor atitude que eu tive e uma frase que ele sempre fala é: eu dei um passo maior do que a minha perna e hoje, graças a Deus, eu vivo grandes milagres com relação à minha empresa. Eu resolvi dar esse passo maior que a perna como empresário. Poderia ser porque o Vini tem um bom carro, uma boa aparência, mas não, eu me conectei muito com os princípios e valores que ele prega, seja da família, seja da atividade física e, sobretudo, da fé. As minhas primeiras impressões na imersão Acelera Empresas e Negócios foi com a quantidade de conteúdo que o Vinícius possui. Uma vez que ele já era um professor que a gente costuma dizer que não dava aula, ele já dava show. E no ramo empresarial é tanta informação que você tá ali anotando, é muita coisa, muita informação. Isso me conectou muito porque eu percebi que ele não era só motivação, ele era a mão na massa do negócio. Já com relação à mentoria, eu percebi que era mais profundo os detalhes. Eu percebi que eu tinha mais contato ainda com ele e algumas perguntas que eu fazia ali, seja na palestra, seja nos intervalos, ele me respondia de maneira bem cirúrgica e isso foi mudando as minhas atitudes e também os meus resultados. Eu não posso falar que é só um melhor, resultado, mas primeiro resultado é que ano passado a gente passou 10 meses no vermelho, esse ano todos os meses no azul. Segundo resultado, eu não tinha um time de vendas, eu saí de 1 para 9. Terceiro, eu não tinha organização dos nossos contatos, dos nossos clientes. Hoje eu tenho. E quarto, financeiramente, graças a Deus, a empresa está caminhando sempre, dobrando os faturamentos. O que aconteceu na minha vida que eu nunca imaginava ser possível seria eu quebrar um pouco da minha soberba e do meu orgulho. Porque às vezes a gente se acostuma a estar perto de pessoas que ganham menos que a gente, que têm um intelecto menor que a gente e a gente se sente muito bem. Só que quando eu me conectei com o Vini, eu quebrei o meu orgulho, eu quebrei a minha soberba e tive que conectar com uma pessoa que tem resultados melhores que os meus, que tem mais conhecimento que eu e tem muito mais experiência de vida do que eu. Ou seja, tirando e quebrando meu orgulho, eu consegui estar perto de uma pessoa muito maior que eu tenho aprendido a cada dia. Você que está indeciso, está pensando se vale a pena ou não, está pensando se é um investimento que vai se pagar ou não, eu vou te dar a minha experiência. Eu tive também esse pensamento, mas no primeiro momento eu pensei, eu preciso buscar pessoas de referência. E às vezes a gente está na internet, por exemplo, a gente vê um guru, vê uma pessoa, mas está muito distante. A gente lê um livro, mas é muito distante. Mas quando você começa a caminhar com uma pessoa que fala ali, olho no olho, que você precisa ouvir, e principalmente pega no seu pé naquilo que você precisa mudar, todo o seu caminhado vai mudando e claramente você consegue ter novos resultados. Vinícius, a minha sugestão é que você mantenha seus valores sempre com relação à família, com relação à sua fé e com relação à sua integridade.
verdade. É nítido que não só no palco, mas também no dia a dia você é uma pessoa de verdade, uma pessoa real e uma pessoa íntegra. Portanto, mantenha tudo isso que você já tem, que o seu sucesso ainda maior é inevitável.